Eu separei 12 mulheres. Mas tem muito mais, né? Se tem uma coisa que tem na Bíblia é mulher, irmão. Mas, direcionado por Deus, eu separei 12 aqui para a gente conversar. Mulheres comuns, mas que se dispuseram a ouvir a voz de Deus e caminhar debaixo de uma direção. Então a minha ideia ao longo das terças-feiras é que a gente mergulhe nas Sagradas Escrituras, aprender um pouco com cada uma dessas mulheres. Eu penso que todas elas têm coisas para nos ensinar. Algumas, a gente vai ser marcado pela história de vida, pelo começo da história. Outras, a gente vai ser marcado por uma virada que ela teve na vida. Outras, porque elas decidiram ouvir o chamado de Deus e aceitou viver desafios. E hoje eu queria começar com uma, Hebreus capítulo 11, verso de número 11. Hoje eu quero começar por essa aqui. Talvez uma das que você conhece bem a história dela. Sei que você conhece muito bem a história dessa mulher. Mas eu penso que ela tem muita coisa para nos ensinar. Você já ouviu muita coisa sobre essa mulher. Mas com certeza, alguma coisa que vai ser liberado aqui hoje vai direcionar a sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 11, leia por favor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Senhor, nós te agradecemos por mais uma terça-feira que o Senhor nos permite estar na sua casa. É uma terça-feira diferente, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para ouvirmos a tua voz. Nós estamos iniciando essa série sobre mulheres da Bíblia. Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração para ouvirmos e aprendermos a tua palavra. Eu sei que tem gente que veio aqui hoje e eu tenho certeza que a palavra vai falar com ele, vai falar com ela. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho que eu preciso, mas aquilo que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor tem uma resposta para alguém. Eu sei que o Senhor tem um direcionamento para alguém. Eu sei que o Senhor tem algo para alguém aqui essa noite. Nos conduza, Senhor. Espírito Santo, fale conosco, é o que eu te peço agora e para todo sempre. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Diga comigo, Sara. Não, diga mais alto, Sara. Sara é uma mulher conhecida de todos nós aqui. Todos vocês aqui que me ouvem essa noite, eu tenho certeza que você já ouviu, já leu, já pesquisou, já acompanhou um pouquinho da biografia dessa mulher. Sara vai se tornar a mulher de Abraão, o patriarca. Ela é a mãe de Isaac. Ela vai casar com Abraão quando ainda morava em Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia. Só que é interessante porque quando você começa a ler a história, e a gente vai caminhar no capítulo de número 11, capítulo 12, a gente vai caminhar no livro do Gênesis, você vai descobrir que Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Só que tem um detalhe importante, porque de acordo com o relato bíblico, Sara era considerada uma mulher muito bonita, ao ponto que a Bíblia vai dizer que ela com 65 anos de idade, ela vai despertar um interesse pelo faraó antigo, ou o faraó do Egito,
em querer estar com ela. Então essa mulher, a irmã Sara, ela tem vários pontos positivos, importantes, ao longo da sua história dentro da Bíblia Sagrada. Mas talvez que você já ouviu isso aqui, eu sei que você já leu, mas não tem como eu começar falando de Sara se eu não começar abordando um pouco sobre isso aqui. Gênesis capítulo 11, verso de número 30, olha o que diz o texto. Sarai era estéril, não tinha filhos. Permita-me usar o nome Sara, apesar de, no início da história, ser Sarai. O nome dela vai mudar só lá no capítulo 17, mas permita-me usar o nome Sara, até para ficar mais fácil para você entender melhor e absorver melhor o que está sendo compartilhado aqui essa noite. A primeira característica dessa mulher é a sua esterilidade. O texto sagrado, ele vai dizer, antes de qualquer história, antes de qualquer coisa sobre esta mulher, a primeira coisa que a Bíblia fez questão de dizer é que Sara era estéril. E isso aqui tem um peso na história. Por quê, pastor? Porque antes da história dela ser contada, a genealogia já estava declarada. Talvez na sua versão está escrito assim, ó: Sara foi estéril. Antes do seu começo, a gente já sabia o final da história. E talvez você leu a Bíblia ao longo dos anos e talvez não deu importância para isso aqui. Mas é um detalhe que não pode passar desapercebido de você. Por quê, pastor? Porque quando você começa a olhar pelos olhos da carne, você não consegue entender muita coisa. Mas ao olhar pelos olhos espiritual, você começa a perceber e a descobrir que Deus guardava e sobre as suas medidas o tempo da história dessa mulher. O que é isso, pastor? Eu estou falando para você de um Deus atemporal. Um Deus que aquieta a minha alma. Um Deus que aquieta a sua alma acerca dos tempos. Pastor, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Salomão vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todas as coisas debaixo do propósito do céu. Pastor, o que é isso? O Deus que está falando que Sara era estéril é o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que conhece o ponto, ou melhor, é o Deus que conhece o final da tua história, mas é o Deus que está no começo da sua história. Pastor, aquilo que você está chamando de definitivo para Deus é apenas uma referência. Pastor, vou dizer para você, Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, que o Senhor conhece os seus. Então quer dizer que todo firmamento está firmado nele. Sara é uma mulher. Ela não teve muitas opções na vida. Sara não teve muitas escolhas na vida. Ela não teve o direito de tomar muitas decisões na sua vida. Não. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você, quem sabe, está nesse primeiro tópico. A sua vida está parada em uma esterilidade. Sabe aquela área que já saiu do controle da sua vida? Sabe aquela área que você queria produzir, mas você não consegue produzir mais? Sabe aquela área que você queria que ela avançasse, mas ela não consegue avançar mais? Eu estou pregando para gente aqui de várias faixas etárias de idade. E quem sabe o que você está carregando na bagagem da sua vida são marcas, são rótulos. Rótulos de quê, pastor? De uma esterilidade.
Sabe qual é o grande problema da esterilidade, pastor Clay? É que ela não pode ser resolvida, Madalena, com a minha força, com a força do meu braço. A esterilidade é algo que eu não consigo resolver. A esterilidade, ela não depende de mim. A esterilidade, ela não depende de você. E não há nada que você possa fazer. E a irmã Sara, ela era estéril. E para a cultura da época, ela era considerada como uma mulher que Deus não abençoou. Os anos vão se passando. E a perspectiva desta mulher vai só acabando. Tem um livro da pastora Helena Raquel, e ela vai fazer uma biografia sobre Sara. E eu estava lendo esse livro e eu anotei uma frase que eu achei de suma importância. Porque a irmã Sara, ela foi laçada. Aí ela escreve assim, ó: caminhar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Olhe para mim. Mesmo diante daquilo que você não pode, mesmo diante daquilo que você ainda não tem, a caminhada para você não pode ser interrompida. Você precisa continuar a caminhar. Vou de novo. Independente de como está o teu cenário de vida, não existe a opção para você de paralisação. Pastor, mesmo que as coisas ainda não aconteceu na tua vida, mesmo que o cenário ainda não é o favorável, a ordem de Deus para você essa noite é: continue a caminhada. Por quê, pastor? Porque esse é o convite de Deus. E qual é o convite de Deus? Que eu continue a caminhada. Por quê? Porque enquanto você caminha, você vai descobrindo o que Deus tem reservado para a tua vida. Pastor, enquanto você está caminhando, por mais que esteja difícil as coisas, enquanto você se move, você sobrevive. E eu vou te dar um embasamento bíblico. Atos capítulo 17, verso 28. Para não ficar nas minhas palavras, para você entender que o que Deus está dizendo é: enquanto você for caminhando, eu vou agindo na sua vida. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou te dar outro, Salmo 119, verso de número 35. Olha o que o salmista está dizendo para você essa noite. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Olha o que Deus está dizendo para você nessa primeira terça-feira da nossa série. Não importa como você está, o convite de Deus para você é: continue caminhando, continue se movendo, continue andando, porque enquanto você está andando, Deus está agindo em seu favor. A irmã Sara está acompanhando o seu marido. Está acompanhando quem? Ela está acompanhando quem? Só que tem um detalhe: Deus não falou nada com ela, Deus só falou com ele. Segunda coisa, o Deus que fala com Abraão no capítulo 12, verso 1, é um Deus desconhecido para ele. Abraão não conhece esse Deus. Abraão é filho de um homem que é construtor de ídolos, o Terá. Tem vários deuses, só que o Deus Todo-Poderoso decide apresentar a Abraão com uma ordem: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que Deus só fala com Abraão. Só que a irmã Sara, ela sai por tabela, por obediência. E ela vai caminhar. Só que eu amo o detalhe da Bíblia, pastor Jonathan. Porque o capítulo 11 e o verso 30 de Gênesis, a Bíblia ela é clara. E eu amo os detalhes da Bíblia. Porque olha o que está no texto, Carlinhos. Sara foi. Se ela foi,
Se ela foi, é porque ela não é mais. E se existe alguém que tem o poder de contar o ponto final da tua história, é o Deus Todo-Poderoso. E essa noite, Ele está com a caneta na mão para dizer para você: quem coloca o ponto final na tua história sou eu. E essa noite eu estou pondo só uma vírgula para dizer para você: a história continue, só não desanime. Eu tenho uma palavra para te dar. Deus já sabe o final da tua história. E a ordem de Deus para você essa noite é: você vai gerar. O inimigo, ele quer roubar a nossa alegria. O inimigo quer roubar a esperança que você tem. E sabe qual é o grande problema? É que o inimigo não só quer roubar, mas ele quer colocar no lugar angústia, frustração, decepção. E aí, diante do cenário, você começa a olhar para as circunstâncias e diz: não vou conseguir. Só que a palavra final aqui é de Deus. Deus olha para Sara e diz: Sara foi estéril, não é mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus não sabe das suas debilidades? Você acha que Deus não sabe das suas limitações? Você acha que Deus não sabe dos seus fracassos? Você acha que Deus não sabe das tuas dores? Ele sabe tanto, e por isso que Ele te escolheu. Ele conhece tanto você, que Ele te trouxe essa noite para você ouvir uma palavra. E a palavra é: aonde você está decretando ponto final, aonde você está colocando deserto, aonde você está dizendo é cemitério de sonhos, Deus vai te fazer gerar. Deus vai te fazer alegrar. Deus está dizendo: essa esterilidade não é para sempre na tua vida. Então, a primeira coisa, a esterilidade não é para sempre. Segunda coisa que eu vou aprender com a irmã Sara. Aí olha o capítulo 12. Deus chama Abraão e diz para ele: sai. Aí no verso 11, 12 e 13, do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que vem uma fome e Abraão decide descer com a sua turma, com a sua mulher e o seu sobrinho Ló, para o Egito. Eu estou falando para você da Sara. Só que ela está caminhando sem saber de nada, porque a palavra de Deus foi: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só foi essa a ordem de Deus. Aí a irmã Sara sai. Pensa comigo, ela sai de um ambiente. Qual ambiente? O ambiente que ela estava, Ur dos Caldeus. Caminha até o ambiente de Padã Arã. Aí Deus vai falar com Abraão. Aí ele sai, começa a caminhar por meio de um deserto. De repente a crise vem, eles vão descer para o Egito. Você concorda que com isso vai mexer com a estrutura dela? Eu não sei você, mas eu tenho para mim, Maxivânia, que toda mudança, ela gera desconforto. Toda mudança, ela causa um rebuliço na nossa vida. Porque a mudança, ela caminha paralelo com um futuro incerto. Antes Sara sabia de tudo, agora ela está indo sem saber de nada. E cá para nós, ela começa uma caminhada que agora vai começar a causar decepções na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando ela chega no Egito, o marido, que é o homem em quem ela tem que confiar, é o homem que ela dedicou toda a sua vida para ele. Quando chega no Egito, olha o que ele fala para ela: você é muito bonita, tenho medo do povo pegar você. Vamos fazer um negócio? Vou mentir e vamos falar que você é minha. Eu sei que as mudanças nem sempre são desejadas e planejadas.
Eu estou pregando para pessoas aqui que viveram mudanças de forma abrupta na sua caminhada. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que teve que viver mudanças amargas na sua vida. Só que escuta, mudanças nem sempre são desejadas, mas na maioria das vezes são necessárias. Abra um parênteses. Talvez você diz assim, pastor, por que a igreja tem rotatividade? Porque faz parte do processo. Você saiu da igreja que você congregava e veio para cá. Tem gente que está aqui, sai daqui e vai para outro lugar. Faz parte do processo. Fecha o parênteses. As mudanças nem sempre são desejadas, mas na maioria das vezes são necessárias. Sara não tinha muito o que fazer, mas ela teve que obedecer. Aí ela vai viver as mudanças. Só que tem um negócio, pastor Cleiton. Getúlio, no meio de uma mudança, você tem duas opções. Ou você escolhe viver a dor no ambiente que está prejudicando você, ou você aceita viver a mudança e começar a viver as dores da mudança. Você tem a opção de escolher na sua caminhada. Aí o Abraão vai começar, mente para cá, mente para lá, e isso vai causar decepção no coração dessa mulher. Só que eu amo a Sara. Pastor, por que o senhor ama a Sara? Porque ela fez o que o seu marido pediu e continuou a jornada. Ela não voltou para trás. Quem não perdoa, para. Vou repetir. Quem não perdoa, para. E quem, na maioria das vezes, está parado, é porque não perdoou nada. Só que toda pessoa que carrega dentro de si perdão, a vida dela está andando. Ela está andando. Porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou andando. Porque o perdão sempre vai valer a pena para mim. Sara olhou e disse, o Abraão pode estar mentindo, ele pode estar me magoando. Só que eu sei que tem alguma coisa reservada. Porque quando Deus chamou ele, Deus disse que ele ia ser pai de multidões. E eu sou estéril. Se Deus falou com ele, alguma coisa vai acontecer. Então eu vou caminhar. Aí ela caminha. Aí eles vão caminhando, eu vou encurtar a história, porque tem coisa demais para falar dessa mulher. Só que no capítulo 15, a Bíblia diz que eles vão viver uma experiência. Só que é interessante, porque no capítulo de número 15, Deus vai renovar a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão já está cansado, já está fatigado. Só que no capítulo 14, Abraão enfrentou uma guerra. Enfrentou o quê? Diga mais alto, enfrentou o quê? Ele enfrenta uma guerra no capítulo 14. Aí no capítulo 15, ele está sentado na tenda. E Deus disse para ele assim, não temas, eu sou o teu escudo. E o que eu te prometi vai acontecer. Só que escute isso aqui. Grave isso aqui essa noite. Missionária irmã Luzia, depois de um tempo de guerras, Deus visita a casa de Sara e renova a promessa. Posso liberar uma palavra para você nessa terça-feira? Guerras normalmente anunciam a chegada de novas promessas, chegada de um novo tempo. Pastor, eu quero liberar uma palavra só para quem acredita nessa terça-feira, só quem acredita na palavra de Deus. Deus me autoriza a dizer para alguém aqui essa noite, sobreviva a esse capítulo de guerras. Sobreviva a esse capítulo de guerra. Por quê? Porque o próximo capítulo da tua vida é de cumprimento de promessa. Eu vou liberar de novo, porque alguém deu glória a Deus. Existem coisas que você está vivendo que você não está entendendo. É guerra para lá, é guerra para cá. Só que Deus está dizendo, sobreviva a essa guerra, porque depois da guerra tem promessa chegando, tem algo novo de Deus chegando para você. Você pode adorar Ele comigo?
Diga para alguém assim: não desista. Diga para alguém: não desista. Não, diga mais alto: não desista. Não se deixe vencer pelas circunstâncias. Deus tem o melhor para a tua vida. Pastor, mas eu estou vivendo só guerra. Fica tranquilo, porque depois do capítulo de guerra tem uma promessa de Deus para você. Eu gosto aqui, porque depois você chega em casa, lê o capítulo 15, você sozinho. Deus não falou com Sara. Sara nem é mencionada no capítulo 15. Só que Deus aparece para Abraão no capítulo 15 e diz para ele assim: o teu herdeiro será gerado através de ti. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa noite é: existem coisas que Deus vai falar com alguém da tua família, mas vai cumprir na tua vida, vai cumprir na tua casa, vai cumprir em você. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Só que nem tudo é mar de rosas, né? Até agora a irmã Sara está muito bem, né? Só que aí no capítulo 16 a irmã Sara vai começar a cometer os erros. Porque ela tem uma palavra, ela tem uma promessa, ela está seguindo o seu marido. No capítulo 15 Deus fala com o marido, só que ela não estava no culto, Priscila. E aí eu preciso dizer isso aqui essa noite, porque no culto do capítulo 15, Deus vai falar com Abraão, só que a irmã Sara não está no culto. Abre parênteses. Todas as vezes que você fica sem vir no culto, você perde alguma coisa do céu. Fecha o parênteses. Porque o que vai acontecer no capítulo 15, a irmã Sara não está no culto. Aí no capítulo 16, a irmã Sara acorda. A irmã Sara acorda. Quem sabe olha para o céu. A promessa não vai cumprir mesmo, hein? Já tinha passado mais de 10 anos de quando Deus falou com eles. A promessa não vai cumprir. Aí ela dá uma olhada para ela. Tô velha, cheia de ruga. Não dá. Tô idosa. Sabe aquele sentimento angustiante? Porque ela começa a perceber que o seu corpo está mudando, a idade está marcando a sua pele, só que nada de produzir. Aí olha o capítulo 16, verso 2, 3 e 4. Lê. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olhe para mim. Tudo na vida está mudando para Sara. Idosa, idade avançada, o corpo não está reagindo. Só que ela está olhando só ela. Mas ela decide pegar um atributo de Deus e colocar dentro do seu pacote. A imutabilidade de Deus. Porque por mais que as mudanças que você tem, por mais que você sofra mudanças, nenhuma das mudanças que você passa vai tocar na essência de Deus. Por mais que você sofra, por mais que a sua vida seja de gangorra, nada disso vai mudar a essência de quem é Deus e do que Ele diz ao seu respeito. Porque eu sou jovem, Ele continua sendo Deus. Eu sou velho, Ele continua sendo Deus. Eu estou doente, Ele continua sendo Deus.
Eu estou sã, Ele continua sendo Deus. Eu acredito nele, Ele é Deus. Eu não acredito nele, Ele é Deus. Eu estou na prova, Ele é Deus. Eu estou na bonança, Ele é Deus. Eu estou na igreja, Ele é Deus. Eu não estou na igreja, Ele é Deus. Eu tenho dinheiro na conta, Ele é Deus. Eu não tenho dinheiro, Ele é Deus. Eu estou na depressão, Ele é Deus. Eu estou curado, Ele é Deus. Independente de como você está, Ele sempre será Deus. Só que a irmã Sara não sabe disso. E está cheio de irmã Sara dentro das igrejas. Porque eles acham que Deus tem que trabalhar e viver de acordo com a realidade dele. Ele acha que porque ele está chateado, Deus tem que ficar chateado. Ele acha que porque ele tomou birra do irmão A, Deus tem que tomar birra do irmão A. Antes de você nascer, Ele já era Deus. Antes de você vir à existência, Ele já era Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, você sorrindo ou bicudo, Ele continua sendo Deus. O culto não é para mim, o culto não é para a pastora, é para Ele. Se você vem para a igreja de cara amarrada, Ele é Deus. Se você vem de cara sorrindo, Ele é Deus. Aí a irmã Sara olha e diz assim: não dá. Tu tá velha, Abraão. Eu também tô velha. Vamos fazer um negócio? Eu vou elaborar um plano. Pensa comigo. Vamos elaborar um plano? Pega um papel, Bia, e vamos elaborar um plano. O problema de Sara é que no plano que ela elaborou, Deus não estava nele. E esse é o grande problema. Porque às vezes você está passando por crises porque você fez plano e Deus nunca esteve nesse plano. Deus nunca participou desse plano, só que você acha que Deus estava. Porque alguém chegou e disse alguma palavra para você. Você pegou aquela palavra e elaborou um plano. Só que Deus nunca disse para você fazer isso. Deus nunca disse para você mudar. Deus nunca disse para você abrir. Deus nunca disse para você assinar. Deus nunca disse para você fazer. Só que você fez. E as consequências vêm. Porque ela vai elaborar um plano. E aí olha o plano dela. Ela começa. Ela dá uma olhada. Tem uma mulher. É uma serva. O nome dela é Agar. Só que olha a curiosidade. Sara está pautada em uma lei. Qual é a lei? O que regia essa época era o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, quando você fazia um contrato de casamento, ele dava o direito, se a mulher do marido não pudesse gerar filhos, ela podia abrir exceção para que o seu esposo deitasse, ficasse, envolvesse com uma serva. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que a irmã Sara vai dar uma olhada e o que ela vai ver? Ela vai ver uma serva. Só que peraí, pastor, nada na Bíblia está por acaso. Se você voltar lá no capítulo de número 12, você vai lembrar da crise. Lembra da crise que veio a fome? Quando a fome veio, o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito. O problema não é só você descer para o Egito. Quando você lê o capítulo de número 12, põe para mim, capítulo 12, verso 16. Olha o texto, lê, Gênesis 12, 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Olha onde está Agar aqui, ó. Olha para cá. Abraão desce para o Egito, sim ou não? O problema não é você descer para o Egito. O problema é que quando ele volta do Egito, ele vai trazer um monte de coisas. E dentre tantas coisas que ele vai trazer a Agar. Uma serva que aparentemente não tem problema. Só que quando você chega no capítulo de número 16, a mulher que eles trouxeram de lá, agora é a mulher que vai dar um problema dentro dessa casa. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Cuidado quando você passeia pelo Egito. Cuidado no tempo de crise, de escassez, de dificuldade, de dores, que por um acaso
você não consegue administrar o cenário, e aí você dá uma pisadinha no Egito. O problema não é só você pisar no Egito, o problema é você trazer do Egito o que você nunca deveria ter colocado dentro da tua casa. Porque o que você traz do Egito pode dar dor de cabeça para você, pode dar problema para você. Por quê, pastor? H. Aí a irmã Sara olha e diz: eu não posso gerar, mas deita com ela que ela pode. Não confunda, pelo amor de Deus, porque o que a Sara está fazendo, Carlinhos, é dar ajudinha para Deus. E eu vou dizer uma coisa séria para você essa noite: Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda para cumprir o que Ele diz. Ele é Deus. Então escute: Deus não quer a sua ajuda, Deus quer a sua obediência. Não confunda ajuda com obediência. O plano de Deus para você é obediência, não é ajuda. Diga para alguém aí. Diga para alguém aí: Deus não precisa da sua ajuda, Deus quer sua obediência. Deus não precisa da sua ajuda, Deus quer a sua obediência. Tem alguém para dar glória a Deus aí? Tem alguém para dar aleluia aí? Pare de gastar tempo. Olhe para cá. Pare de gastar tempo construindo um caminho para Deus trafegar em cima das suas promessas. Deus não anda em estradas inquietas ou estradas pavimentadas pelas nossas inquietações. Deus é Deus. O que você precisa entender é que Deus é Deus em todo o tempo. Deus não precisa da sua ajuda. O que está acontecendo aqui? Está lá, ó, está lá em cima, lá, ó. Sabe qual é o grande problema? É que a precipitação de Sara, a tentativa de dar a ajudinha de Deus, uma ajudinha para Deus, tem um problema até hoje. Você sabe por que existe guerra lá? Por causa de uma tentativa de ajudinha entre Sara e Deus. Sabe o que ela causou dentro de casa? Diga comigo: bagunça. Não, diga mais alto: bagunça. Porque depois que Ismael nasce, o que vai acontecer nessa casa é bagunça. A ansiedade de Sara acaba causando bagunça dentro dessa casa. Todos nós, em algum momento, fazemos alguma bagunça. Às vezes é um conselho errado, às vezes é um caminho errado, às vezes era para fazer e não fez. Isso vai causando bagunça. Só que eu amo Deus, porque mesmo em meio a um cenário de bagunça dentro da casa de Abraão, Ele não retirou a promessa que Ele tinha para essa casa. Eu tenho uma notícia para dizer para alguém aqui essa noite. Talvez você esteja hoje me ouvindo, e talvez você está vivendo esse tempo de bagunça. Está tudo fora do lugar. Decisões impensadas, decisões desastrosas, percas, dores. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Mesmo Sara tendo colocado Agar nos braços de Abraão,
Deus não removeu a promessa. E assim diz o Senhor para alguém essa noite: eu sou o mesmo Deus. Eu não perdi o controle das coisas. Eu continuo no controle de todas as coisas. Pastor Hernandes Dias Lopes fala uma frase interessante. Ele diz assim, ó: mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam no controle de Deus. Eu queria liberar essa palavra para alguém. Alguém pode levantar a mão direita, a mão esquerda. Levante o mais alto que você pode. Deus está dizendo para algumas pessoas: mesmo que sua vida esteja uma bagunça, mesmo que sua vida esteja um caos, Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo que você perdeu o controle das suas finanças, mesmo que você perdeu o controle da sua vida emocional, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, Ele está dizendo: Ele está no controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Você pode adorar aí? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Aí, você está conseguindo entender? Quem está entendendo diz amém. Esterilidade, ela vai caminhando. No capítulo de número 16, Sara causou uma bagunça dentro da sua casa. Causou o quê? Aí no capítulo de número 17, por causa da bagunça que ela causou, Deus fica 13 anos em silêncio. Pode ser a resposta que alguém queria ouvir. Por causa da bagunça de Sara, Deus fica em silêncio por 13 anos. Não tem visão, não tem visitação, não tem voz, não tem aparição, só tem... Pastor, tem tanto tempo que Deus não fala comigo. Pastor, parece que o céu está de bronze, está fechado, está nublado. Será que não é por causa das bagunças que você andou fazendo por aí? Só que essa noite, Ele te trouxe para dizer: você é minha filha, você é meu filho. E depois de 13 anos... Ele vai romper o silêncio. Aí no capítulo de número 17, Deus vai fazer duas coisas. 17, verso 15, lê por favor. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Capítulo 17, Deus vai fazer duas coisas. A primeira é mudar o nome de Abrão. Ele chamava Abrão. Aí no capítulo 17, depois de Deus romper o silêncio, Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão. O que Deus faz? Deus acrescenta uma letra no nome de Abraão. Abrão para Abraão. Deus acrescentou uma letra. Só que eu não estou pregando sobre Abrão, eu estou falando da irmã Sara. Só que a irmã Sara, o que Deus faz? Deus tira uma. Eu amo isso aqui. Porque esse Deus Todo-Poderoso, Nancy, Ele tem a capacidade de olhar para você e dizer: eu preciso acrescentar algo na tua vida. Mas é o mesmo Deus que tem a capacidade de olhar para a Adriana e dizer: eu preciso tirar algo da sua vida. Isso é o Deus que nós servimos. Ele tem a capacidade de acrescentar e tem a capacidade de tirar. E quando ele olha para Sara, ele entende que Sara precisava perder. O nome dela era Sarai, composto por 5 letras, só que ela não tem nenhum filho. Deus decide agora tirar uma letra, fica com 4 letras o nome dela, só que agora ela se torna mãe de multidões.
Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Quando Deus está mudando o seu nome, é porque Ele está ampliando o seu propósito. Aí eu queria alguém para receber essa palavra. Quando Deus está mudando o seu nome, é porque Ele está ampliando o seu propósito. A mudança do nome, ela estava indicando para Sara uma nova identidade, um novo destino. Pastor, escute, o nome Sarai no hebraico é minha princesa. Diga comigo, minha princesa. O nome Sarai no hebraico é minha. Só que aí quando muda para Sara, fica só princesa. Pastor, Sara agora, quando Deus muda o nome, não seria vista mais só como a estéril, não. Mas Sara agora é mãe de nações. Parece que eu estou contando a história de alguém aqui hoje. Deus às vezes tira algo de nós, não tira? E quando Deus tira algo de nós, a gente sofre por isso. Porque ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de perder nada. Só que eu estou debaixo da autoridade do céu para dizer isso para você. Se Deus tirou algo de você, fique tranquilo, porque Ele só tira aquilo que não encaixa mais em você. Mas eu vou melhorar para você dar um glória a Deus bem alto. Você lembra do homem que eu preguei aqui domingo na ceia? Alguém lembra quem foi? Quem? Adão. Você concorda comigo que Adão poderia ter feito Eva do pó? Sim ou não? Deus poderia. Só que Deus tirou da onde? Da costela. Então o homem desde o começo ele aprendeu que para receber algo eu preciso. Só que tem um negócio de volta. No lugar aonde Deus tirou a costela de Adão, não ficou um buraco vazio. Deus colocou carne. Por quê, pastor? Porque toda perda que é promovida por Deus, Ele não deixa ferida, Ele não deixa infecções, Ele não deixa dor exposta. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que sara a ferida. Tem lugar, tem carne no lugar da costela, tem lacuna fechada, tem vazio preenchido. Essa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Eu não sei o que Ele tirou da tua vida, eu não sei o que precisa ser tirado. Vou dizer uma coisa aqui para algumas pessoas. Deus vai visitar teu guarda-roupa. Deus vai visitar os teus relacionamentos. Deus vai visitar tuas redes sociais. Deus vai visitar teu círculo de amigos. E tudo aquilo que precisa ser arrancado, Ele vai tirar. Eu estou sendo profeta de Deus aqui essa noite. Se tem alguém para receber essa palavra, receba. Porque Deus diz ao meu coração: eu vou fazer. Porque já que ela fez uma bagunça, já que ele fez uma bagunça, eu vou lá para resolver a bagunça. Só que para resolver a bagunça, eu vou arrancar algumas coisas, vou tirar aquilo que não presta, porque eu tenho o melhor para essa mulher, eu tenho o melhor para esse homem. Então receba esta palavra. Pode adorar. Você tem alguém para adorar aqui essa noite? Eu estou sentindo tanto Deus aqui nesse altar. Estou sentindo tanto a graça de Deus aqui para dizer para alguém essa noite: não se entristeça. Porque assim como Deus trabalhou com a Sara, você pode perder muitas coisas. Só que você perca para Deus é ganho para você. As percas de hoje são livramento amanhã. Vou repetir: as percas de hoje são livramento amanhã. Quando Deus está movimentando as coisas na sua vida, quando Deus está organizando as coisas, quando Deus está mexendo na situação toda,
Ele está te preparando para viver o maior milagre da tua vida. Tem alguém para receber isso aqui? Quando Deus está mudando algumas coisas em você, é porque Ele está te preparando para viver o maior milagre da tua vida. Foi assim que Deus fez com essa mulher. Quando Deus começou a mexer na vida dela, quando Deus começou a arrancar as coisas, quando você chega para o capítulo 21, a Bíblia diz que Deus visita Sara e vai nascer o Isaac, o cumprimento da promessa que Deus tem para ela. Capítulo 21, verso 1 ao 3. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia lhe falado. Ao filho que lhe nasceu, Sara deu à luz. Abraão deu o nome de... Agora lê, eu quero que você lê dois, não. Agora, capítulo 11, verso 30, depois você vem para o 21 e o 3. Gênesis 11, verso 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Agora 21 e 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Não caiu aí. O cumprimento das promessas em nossa vida é primordial para que você tenha renovo de Deus em suas vidas. Deixa eu te falar uma coisa que vai acalmar seu coração hoje. A vida do cristão não é feita só de luta. A vida do cristão também tem vitória. A vida do cristão não é só de lágrimas. A vida do cristão não é só de tristeza. A vida do cristão não é só de dores. A vida do cristão também tem promessa. A vida do cristão também tem vitória. Então eu queria que essa noite você gravasse na tábua do seu coração. Eu queria que você gravasse na mente, no seu coração. Deus é o mesmo e Ele é fiel para cumprir. Olha só, você não nasceu, oh, Deus do céu, você não nasceu para as dores, porque Ele levou consigo todas as nossas dores. Você não nasceu para viver o tempo de dor. Levante a mão direita, porque eu quero liberar uma palavra para essa igreja. A dor que você está passando, mulher, é transitória na tua vida. A dor que você está passando, homem, é transitória. Ele levou consigo todas as nossas dores. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de sua boca, te abençoarei. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. Sabe o que é heróis da fé? É uma galeria. 11 verso 8. O autor de Hebreus, ele decide começar no capítulo 11, verso de número, capítulo 11, verso 1. Ele começa a dizer que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Aí ele vai começar a falar sobre fé. Aí, no verso 4, ele vai começar dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Aí no verso 5, ele está falando só de pessoas que marcaram a história com fé. No verso 5 ele diz: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. No verso 6 ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 7 ele vai dizer: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Ele está contando as pessoas que marcaram a época. Aí no verso 8 ele vem: pela fé, Abraão, quando obedeceu o chamado de Deus a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, partiu sem saber para onde ia. E o autor está escrevendo, ele está com um pincel e está dizendo. Aí de repente ele diz: Abraão peregrinou pela fé. Aí ele vai dizendo, de repente ele vai falar de Isaac, ele vai falar de Jacó. Ele está falando da descendência de Abraão. Aí no verso 10 ele vai falar novamente de Abraão. Aí eu penso que ele para e diz: eu não posso falar só de Abraão, porque não foi só Abraão que caminhou pela fé, não foi só Abraão que teve uma atitude, a mulher de Abraão também caminhou com ele. Aí no verso 11 ele diz: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pastor, o que é isso? É que a irmã Sara pode até ter começado a história de um jeito, mas ela é uma das mulheres que está na galeria da fé. Eu não sei você, mas uma coisa eu aprendi aqui essa noite: a esterilidade não vai impedir eu de andar aquilo que Deus tem para minha vida. A esterilidade não vai impedir eu de caminhar. A esterilidade não vai impedir eu de andar. Eu vim dizer uma coisa para você: independente de como você está, caminhar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Fica de pé comigo. Deus proverá. Cante. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Declare isso. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que eu aprendo com a irmã Sara?
é que independentemente das circunstâncias, Deus sempre será capaz de realizar o impossível. Vou de novo, porque alguém aqui deu glória a Deus. Independente das circunstâncias, com Armansar eu aprendo nessa noite, Deus sempre vai realizar as coisas impossíveis. Existe alguma coisa impossível? Nessa primeira terça da nossa série de mulheres, a Armansara nos ensina que a esterilidade não vai impedir você de avançar. O mesmo Deus que começou a história é o mesmo Deus que vai terminar a história. A coisa que você precisa gravar no seu coração nessa noite é: nunca tente ficar dando ajudinha para Deus, porque a sua ajudinha pode atrapalhar toda a sua geração. Curva a sua cabeça. Coloca a sua mão direita sobre o teu coração, se você pode. Espírito Santo, eu sei que é terça-feira da palavra. Eu sei que tem gente que veio aqui essa noite com o coração aberto para sair daqui impactado pela palavra. Eu preguei aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Tem gente aqui que a vida dela é como a de Sara. Quem sabe a esterilidade tem tomado conta. Quem sabe a impossibilidade de viver as coisas do Senhor tem tomado conta. Só que o Senhor é o Deus que, mesmo a gente tendo esterilidade, o Senhor é o Deus que diz para nós: continue a caminhada. Porque caminhar para nós não é uma opção, mas é uma questão de sobrevivência. E quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente anda, mais o Senhor cuida de nós. Eu sei que eu estou orando para pessoas aqui essa noite que quem sabe a vida dele é aquela bagunça, a bagunça que Sara causou na sua casa, a bagunça que Sara causou na sua casa. Mas que o Senhor possa visitar cada casa aqui essa noite, e que o Senhor possa mudar as coisas lá. Se tiver que tirar alguma coisa, tira. Se tiver que afastar algumas coisas, afaste. Se tiver que mudar algumas coisas de lugar, mude. Mas essa família precisa viver algo diferente. Essa casa precisa viver algo extraordinário. Nós declaramos sobre essas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?